Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Quantos creem? Quantos creem? Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Bem alto, diga. Ninguém é como o nosso Deus. Aleluia. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia! Grandes coisas. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Boa noite, povo de Deus, boa noite,
a todos vocês que estão nos assistindo nessa noite, que estão conosco nessa live, nesse culto de louvor e adoração ao único digno de receber toda a glória, todo o louvor, né? Toda a honra. Quero que vocês abram suas Bíblias, vocês que estão aí em suas casas, quero que vocês abram suas Bíblias no livro de João, capítulo 14. Vocês que estarão acompanhando conosco esse culto, que vocês possam acompanhar também com sua família, que você possa nesse momento cultuar com sua família. Chama a sua família para a sala, chama a sua família para o lugar onde você está, assistam juntos, não assiste sozinho não, tá? João capítulo 14. A palavra de Deus diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito. Vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, mesmo para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. E aqui eu quero focar aqui no versículo 6. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é a grande verdade para os nossos corações. Essa é a grande verdade para a nossa vida. Ele começa falando: olha, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Mas não se preocupe por falta de espaço. Na casa do meu pai há muitas moradas, né? Como o pastor costuma dizer, há muitos cômodos, tem espaço para todo mundo. E ele, no versículo 6, ele fala isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe outra maneira de se alcançar a Deus, não existe outra maneira de se alcançar a salvação. Não existe outra maneira de sentir paz no teu coração a não ser por Jesus. Feche seus olhos onde você está nesse momento e converse com o Senhor. Converse com Deus. Pai, nós queremos te agradecer por mais esta oportunidade, Senhor, de estar cultuando ao Senhor. Queremos te agradecer por mais essa oportunidade de poder louvar o teu santo nome, de poder falar e ouvir a tua palavra. Queremos te agradecer, Deus, porque o Senhor tem guardado cada um de nós. Queremos lhe pedir por nosso país, por nossa nação, por nosso estado, por nossa cidade, por nosso bairro, por nossa rua, por nossa casa. Meu Deus, pelo planeta Terra, Senhor, que o Senhor possa vir com a sua boa mão sobre as nações. Que nessa noite nós possamos falar coisas concernentes ao teu reino, meu Deus, e que o seu nome apareça e que o nosso diminua. Nós estamos aqui para honrar e glorificar o teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louve ao Senhor, igreja. Meu orgulho me tirou do jardim. Colocou o jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça ou recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Tua humildade colocou jardim em mim.
tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça ou recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, irmãos, pela presença de vocês. Eu quero agradecer aos irmãos que estão vindo aqui nos ajudar com louvor nesses dias aí de confinamento, né? Mas a obra do Senhor não pode parar e não vai parar de maneira alguma. E obrigado a cada um de vocês. E eu quero agradecer também pela presença de cada um de vocês aí acompanhando online a nossa live, né? Quero mandar um dia de culto assim, a gente não acompanha os comentários do que estão acontecendo e não vai comentando os comentários não, né? Mas eu quero mandar um alô especial ao seu Nedenir, a dona Josélia, que estão nos assistindo, e a todos os irmãos, né, que estão aí. E eu quero que vocês, sem delongas, porque live não é bom que fique muito longa, né, irmãos? Live, o pessoal vai perdendo a paciência de assistir, né? E eu quero, inclusive, fazer um pedido para você que está nos assistindo aí pelo Facebook. Que você clique no vídeo e abra o vídeo para você assistir com o vídeo aberto. Por quê? Não é simplesmente para contar o número de pessoas que está assistindo, não. E isso, para mim, eu faço isso aqui para Jesus. Eu estou falando isso para que se você manter o vídeo somente no áudio, ouvindo o áudio dele com ele aberto na página do Facebook, você corre o risco de começar a passar no Facebook e perder, né, o interesse pelo culto, pela palavra de Deus, tá? Então, abra o seu vídeo aí na sua tela para que você possa assistir a todo o culto. E abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 24, versículos 13 ao 34, tá? Lucas capítulo 4, versículos 13 ao 34. É aquela passagem que Lucas capítulo 24, né, versículos 13 ao 34. Aquela passagem
em que Jesus caminhou com seus discípulos, com 2 discípulos, no caminho a Emaús, né? Algo muito estranho aconteceu e nós vamos falar um pouco sobre isso nessa noite. Nesse mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. E iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não reconheceram. Então ele lhes perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles então pararam tristes. E um deles, chamado Cleopas, respondeu-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas que nela têm sucedido nesses dias? Ao que ele lhes perguntou: quais? E disseram-lhe: as que dizem a respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. E além de tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Verdade é também que algumas mulheres de nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro e, não achando o corpo dele, voltaram declarando que tinham tido uma visão de anjos que diziam estar vivo. Além disso, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. A ele, porém, não o viram. Então ele lhes disse: nécios e tardos de coração para crerdes tudo o que os profetas disseram. Porventura não importa que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. Eles, porém, o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou, e partindo o dava. Abriram-se-lhes então os olhos e o reconheceram. Nisto ele desapareceu de diante deles. E disseram um para o outro: porventura não se nos abrasava o coração quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: realmente o Senhor ressurgiu e apareceu a Simão. Amém? Só até aqui tá bom. Pai, nós queremos lhe agradecer, Senhor, por esta palavra, por esta passagem bíblica, e queremos lhe pedir que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite, que o Senhor mantenha o seu povo ligado no que o Senhor tem para nós nessa noite, que o Senhor fale aos nossos corações verdadeiramente, que nessa noite aqueles que precisam de mudança em suas vidas que possam mudar, aqueles que precisam ser esclarecidos que sejam esclarecidos, mas que acima de tudo a sua vontade seja feita na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse episódio, irmãos, que aconteceu no caminho de Emaús, é um dos episódios mais estranhos da Bíblia Sagrada. Estranhos que eu digo é o seguinte: porque esses homens eram discípulos de Jesus. Sendo eles discípulos de Jesus, andaram com Jesus por 3 anos. Por 3 anos eles seguiram Jesus, eram discípulos. Então isso quer dizer que, aí no versículo 16, ele fala assim: olha, mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem.
Os olhos deles, não sei se espiritualmente ou se verdadeiramente, estavam meio que fechados. Não, algumas pessoas querem colocar esse tipo de passagem, como a de Maria Madalena, de não reconhecer Jesus, ou dos discípulos que estavam pescando, ou desses 2 de Emaús, como se, não, Jesus possivelmente voltou à vida, mas já num corpo glorificado, num corpo melhorado. Não tem base bíblica para isso, irmão. Tanto é que Jesus, depois de ressurreto, voltou na convivência dos seus discípulos, na reunião dos discípulos, passou pelo meio deles e pediu para que Tomé tocasse em suas feridas. Isso quer dizer que o mesmo corpo que foi crucificado é o mesmo corpo que Jesus voltou. Mas nesse versículo 16, para que isso acontecesse, né? Para que esse fato fosse narrado, os olhos deles estavam meio que fechados. Aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma coisa. Aqui eu quero fazer uma pergunta para vocês sobre algo desse versículo aqui, 16 do capítulo 24 de Lucas. Se Jesus se aproximasse de ti, se Jesus estivesse contigo, mas se você não conseguisse enxergar Jesus, se os seus olhos estivessem fechados, você reconheceria Ele pela voz? Você reconheceria Jesus pela presença, simples fato da presença dEle? Ou você precisa ver para crer? Ou você precisa ver algo acontecendo para que você precisa crer em Jesus? Esse versículo 16 aqui me leva a pensar nisso. Será que nós conhecemos Jesus só se nós conseguirmos identificá-lo como um homem que anda conosco, ou identificá-lo com algum milagre que acontece, ou você consegue identificar Jesus pela voz dele? Você consegue ouvir a voz de Cristo? No domingo eu falei sobre Salmos 46:10, que fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E eu pergunto para o irmão nesse momento, na quietude, quando você para orar, digamos assim que você separe 5 minutos para orar, eu estou falando poucos minutos, 5 minutos por dia para orar. Nesse tempo que você tira para orar, que na grande maioria das vezes é tudo petição, né? Pedindo pela família, pelo emprego, pela empresa e pelo problema de doença na família e tal. Pouco a gente se lembra de agradecer a Jesus. Desse tempo de oração em que você fala, quanto tempo você separa para ouvir, para ficar na quietude? Sabe, tipo, se você falar 4 minutos e meio e deixar 30 segundos para Deus falar, porque Ele não enrola igual a gente, Ele não fica fazendo rodeios. Deus é direto no que Ele quer falar. Separar 30 segundos para ficar quietinho, ouvindo o que Deus tem a falar para você. No início, talvez você comece a pensar assim: não, isso é coisa da minha cabeça, não é Deus que está falando comigo não, e tal. Mas com o tempo você vai começando a identificar a voz de Deus em ti. Com o tempo você vai começando a identificar quando é Jesus que fala contigo. E tem muita gente que peca nisso. Tem muita gente que toma decisões e fala assim: não, eu perguntei para Deus e senti no coração e vou fazer. Eu fico imaginando Deus falar: eu não respondi nada, como é que é? Não me deram tempo para responder. Aí sai de um emprego, vai para outro, estava bem naquele lugar ali, talvez ganhando um pouco menos, mas estava bem estabilizado, vai para o outro porque vai ganhar mais, mas lá é cheio de escarnecedores, cheio de bagunça. 30 dias depois você já está indo para churrasco, toma todas e tal, e se esquece daquele que você segue, que é Jesus. Aí eu pergunto: é realmente a vontade de Deus que você saísse daquele emprego que você estava estabilizado para ir para um que você daí uns dias está já distante de Deus?
É realmente a vontade de Deus, você acha, você pegar em oração, pedindo, perguntar para Deus se é para você se separar da sua família ou não? E você, quando Deus responder, você vai conseguir identificar, se não o ver, mas identificar a voz dele falando contigo? Se estivessem com os olhos tampados, se estivessem com os olhos fechados, como diz aqui na Bíblia, tudo bem, mas não conseguir identificar a voz de Jesus. E eu estou falando isso, irmãos. Pastor, o que isso tem a ver com tudo que nós estamos passando? Para começar, eu não vou agora transformar os nossos cultos e tudo quanto é palavra que nós formos dar em torno de coronavírus. Eu acho que culto ao Senhor, louvor ao Senhor tem que ser para glorificar a Deus. Isso aqui não é lugar da política falar, isso aqui não é lugar de político falar, isso aqui não é lugar de pastor Obadias falar, isso aqui não é lugar de coronavírus falar, isso aqui é lugar de Deus falar. Aí todo mundo quer que vai falar sobre o vírus hoje. Não vou falar sobre vírus não, eu vou falar sobre Jesus e o que Jesus quer para a sua vida. Tudo bem que isso tem muito a ver com o que nós estamos passando, porque nós estamos ouvindo conversa de todos os lados. Todo mundo quer dar uma opinião, todo mundo quer falar o que é certo, todo mundo quer falar o que é errado. Mas e aí, você sabe identificar quem está certo e quem está errado? Você sabe identificar quando é Deus falando contigo, quando é a vontade de Deus para a sua vida? Sem criar confusão, na quietude, procurando Deus. E isso, irmãos, se dá também por outro motivo. E eu levo agora vocês ao versículo 21 desse texto, para nós pularmos um pouco, para correr um pouco aqui no tempo. Eu levo vocês ao versículo 21 desse texto, onde eles falam assim: nós esperávamos que fosse Ele que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, e já hoje, o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Fato é que muitos discípulos de Jesus pensavam que ele seria realmente um grande profeta, um homem enviado de Deus, porque os milagres estavam ali para todos verem. Mas muitos deles pensavam que ele era um líder enviado de Deus, mas um líder político. Um líder que juntaria o povo consigo para enfrentar os romanos e libertar Israel, Jerusalém, de Roma. E é esse o pensamento que os discípulos expressaram nesse versículo. Nós pensamos que fosse ele a pessoa que ia libertar Israel. Muitos desses discípulos, e dizem até, não posso confirmar para vocês, talvez eu possa chegar no céu e perguntar isso para alguém lá no céu, né? Muitos dizem que inclusive foi esse o motivo de Judas ter entregue Jesus, porque Judas pensou que as pessoas apoiariam Jesus e com isso tomariam de Roma. Na verdade, se cumpriu aquilo que a palavra disse através de Judas, né? Fato é que os discípulos pensavam isso de Jesus. Não todos, porque aqueles que andavam mais próximo dele, né? Então o próprio Pedro certo dia falou para ele: para onde nós iremos se só tu tens palavras de vida eterna? Os discípulos que andavam colados com Jesus sabiam que ele era o Messias. Mas muito daquela multidão que andava atrás de Jesus pensava que ele era um líder político que ia libertar Israel do domínio dos romanos. E era essa decepção que esses discípulos estavam nesse dia aqui. Aí eu pergunto para os irmãos: como é que você enxerga Jesus na sua vida? Qual a visão que você tem de Cristo? Qual a função de Jesus na sua vida? Para eles, talvez Jesus fosse um salvador político.
E por isso tem tanta gente frustrada com Jesus. Por isso tem tanta gente que não consegue reconhecer a voz de Cristo. Porque eles pintaram para si um Cristo que não existe na Bíblia. Muitos se frustram por pensar que Jesus é algo que Ele não é. A gente cria um Deus, um Jesus, pensando que Ele é o Jesus da Bíblia, mas um Jesus que não tem nada a ver com a Bíblia. Por exemplo, alguns pensam que Jesus, e eu quero que você pense nisso. Como é que você serve Jesus? Qual é a sua intimidade com Cristo? Não é qual é a utilidade de Cristo na sua vida, mas na verdade qual é a sua utilidade para Cristo? Aí eu pergunto, para alguns, Jesus é como se fosse um gênio da lâmpada. E quando aqueles que conhecem essa história, por exemplo, do gênio da lâmpada, que sabe que tem um rapaz que tem uma lâmpada, que tem um gênio dentro, e ele esfrega aquela lâmpada e você tem direito a tantos pedidos. E aquilo é bem hedonista, né? É bem para o cara mesmo falar quais são as vontades dele. E por isso eu digo que muita gente trata Jesus como se Jesus fosse um gênio da lâmpada, que veio para este mundo, morreu na cruz para fazer as suas vontades. E como a pessoa aceita Jesus, se batiza e frequenta a igreja pensando que Cristo veio ao mundo para isso, ele acaba se frustrando porque isso não é a função de Jesus na sua vida, fazer a tua vontade. Ele veio aqui fazer a vontade do Pai. Ele veio aqui fazer a vontade de Deus. E abrir um parênteses aqui, inclusive por isso também que muitos casamentos acabam, né? Porque muita gente casa para que o outro o faça feliz. Coloca nas costas do outro esta obrigação de o fazer feliz. Muita gente se frustra no casamento por causa disso, porque ele coloca no outro a obrigação de o fazer feliz. Se você não consegue ser feliz consigo mesmo, por isso que a palavra de Deus diz, ama ao próximo como a você mesmo, porque se você não tem amor próprio, você não consegue amar o próximo. Aí, o outro, além de procurar ser feliz, procurar felicidade, ele ainda tem que procurar felicidade e prestar felicidade a ti. Aí torna um casamento de favores. Quantos e quantos casamentos são desse jeito, né? Os casais só se tratam bem nos dias que estão querendo alguma coisa de noite, só dão presentinho um ao outro no dia que querem alguma coisa, sorrisinho para lá, sorrisinho para cá, coisa que deveria ser todos os dias. Ah, se não faz a minha vontade, se não me faz feliz, então eu quero separar. Aí fica pulando de casamento em casamento, de relação em relação. Por quê? Porque não consegue nunca ser feliz consigo mesmo e quer obrigar os outros a fazerem você mesmo feliz. Comece a olhar no espelho e falar assim, eu me garanto. Eu sou aquilo que Deus fez para mim. Eu vou lutar pela minha felicidade e vou inundar a minha casa com alegria e felicidade, e também vou trazer aqueles que estão comigo para a alegria e para a felicidade. Mas não, o outro que é obrigado a fazer. E muitos transferem desse mesmo jeito. E querem tratar Jesus dessa mesma maneira. Não, Jesus tem que me fazer bem. Não, Jesus, eu estou precisando de um carro, o gênio da lâmpada. Eu estou precisando de uma casa nova, Jesus. Eu quero tal ministério na igreja, Jesus, senão não dá certo. Aí,
Jesus não atende, porque Ele não está aqui para fazer as suas vontades, e Ele te chamou para fazer a vontade dEle, aí se frustra, sai da igreja, vem a apostasia, com um tempo está falando assim, aquela igreja ali não tem nada a ver com Jesus, aquela igreja ali não tem Jesus não sentia a presença de Jesus, mas Jesus está lá na igreja. O problema todo é que você não encontra lá naquela igreja o Jesus que você fabricou na sua mente, que é o Jesus gênio da lâmpada, que vai fazer as suas vontades, né? Outros pintam lá o Jesus milagreiro, né? Tem gente que só pensa em Jesus em questão de milagres, e por isso tanta gente anda substituindo Jesus por objetos. E eu não estou falando aqui de religião específica não, estou falando aqui de pessoas que por conta de milagre, tem água ungida, tem vassourinha para varrer pecado, é tijolinho de ungido para a sua construção, como se aquilo que eu li no começo aqui de João capítulo 14, versículo 6, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, que Jesus falou, não valesse nada, como se aquele sacrifício de Jesus na cruz não valesse nada. O que vale é um paninho ungido, é uma água ungida, é a busca pelo milagre. Não, nesse lugar aqui não tem milagre, eu vou buscar o milagre no outro lugar, eu vou buscar o milagre naquele templo ali, eu vou buscar o milagre naquele... Opa, tem culto de milagre hoje não sei aonde. Seja você o milagre, seja a diferença na vida das pessoas, seja você a pessoa que vai trazer Jesus para a vida das pessoas, e Jesus vai fazer o milagre através de ti, não para que o seu nome apareça e para que você fique famoso fazendo milagres, mas para que o nome dele apareça, para que o nome dele seja glorificado. Como muitos pensam nessa questão de Jesus tem que fazer a minha vontade, por causa de Mateus 18, de 18 a 20, que ele fala assim, tudo que pedirem ao meu Pai que está no céu, será feito, tudo que pedirem a minha oração, será... Deixa eu abrir aqui, que me faltou a memória agora o versículo aqui. Mateus 18. Eu vou ler até o 20. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra, olha só, será ligado no céu. Tudo quanto desligar na terra será desligado no céu. 19. Ainda vos digo mais, se 2 de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito pelo meu Pai que está no céu. Pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio dele. Aí as pessoas pensam que porque Jesus falou isso, nós temos autoridade como mandatários para que qualquer coisa aconteça na terra. E se esquecem desse versículo 20 que fala, em meu nome. É o meu nome que tem que aparecer, é o meu nome que tem que ser glorificado e não o seu. É o meu nome que precisa ser exaltado, porque eu fui o único digno de morrer naquela cruz para salvar toda a humanidade. E um monte de gente servindo Jesus, pensando que é só para isso, só pelos milagres, só para fazer acontecer. Isso não é motivo para servir Jesus, não. Tem que servir Jesus pelo que Ele é. Quantas pessoas servindo Jesus, pensando que Ele é um guarda-costa, pautado ali também no Mateus aí, versículo, capítulo 28, aquele do id, né? Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide e fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele fala aí no versículo 20, ensinando a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estarei convosco todos os dias. Aí as pessoas pensam assim, opa,
Jesus está comigo todos os dias, Ele está comigo onde eu for, Ele é fala só pelo tópico anterior, Jesus faz milagres sim, tá? E nós podemos acompanhar na Bíblia vários milagres que Ele fez, e ainda continua fazendo milagres. Ele pode fazer milagres através de mim, através de ti, através de qualquer pessoa, mas desde que o nome dEle seja exaltado. Aí as pessoas querem também que Jesus seja seu guarda-costa, porque Ele falou que estaria conosco todos os dias. Mas olha no versículo anterior, no 19, o que Ele diz: vai, prega a palavra, ide por todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura, a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estarei com vocês. Você se encaixa nesse versículo? Você se encaixa nesse propósito de Deus para a sua vida? Eu não estou dizendo que Jesus não vai te proteger se você não for pregar a palavra. Eu não estou dizendo aqui que Jesus não estará contigo se você não fizer a vontade dEle, de maneira alguma. Só não pense que você pode servir a Jesus só para a sua proteção, que você não vai fazer a vontade de Deus, e mesmo assim Jesus estará contigo em tudo que você fizer. Sabe, e pensar que nós estamos livres de todas as coisas, como que nós estamos passando agora. Não, eu estou com Jesus, eu posso ir em qualquer lugar, eu posso fazer, eu não preciso de álcool em gel, não preciso lavar as mãos, que eu estou com Jesus. Não vigia não, irmão, para ver. Não se proteja não, para ver. Não cuida da sua casa não, para você ver. Não cuida dos seus pais, de sua família, dos idosos não, para você ver, se não serão acometidos por uma doença. E eu não estou aqui jogando praga na sua casa e na sua família não. Em nome de Jesus ninguém vai ser tocado. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Temos que fazer a nossa parte, porque muitas pessoas estão enxergando Jesus de uma maneira que Ele não é, né? Quando a gente aceita Jesus, quando a gente entende o que é Jesus, a gente encontra uma missão. Entenda isso. Em Jesus nós temos uma missão e não um poço dos desejos, onde você vai jogar a sua moedinha e Jesus tem que fazer o que você quiser. Jesus não é isso não. E por isso muitos caminham com Jesus, andam com Jesus, entendem de Jesus, ouviram de Jesus, conhecem Jesus, mas não servem Jesus verdadeiramente, porque servem um Jesus inventado para si. E por isso muitos estão frustrados com a igreja. Por isso muitos estão frustrados com Deus. Por isso muitos estão frustrados com Cristo. Por isso muitos estão encostados em suas casas. Porque foi feito promessas para essas pessoas, as promessas de um Jesus que não existe na Bíblia. Jesus veio para salvar e curar aquilo que se estava perdido. Jesus veio para nos libertar do pecado. Quero que você avalie os seus motivos para estar com Jesus. Logo mais à frente, no texto que nós lemos, os olhos dele se abriram. Ali no versículo 31, os olhos dele se abriram, do texto que nós lemos. Só que assim que os olhos dele se abriram, Jesus já se distanciou. Jesus caminhou com eles, conversou com eles, sentou à mesa com eles. Eles podiam aproveitar tanta conversa, bater tanto papo com Jesus.
e abriram seus olhos tarde demais. Aí eu fico perguntando aqui, será que talvez você não está meio descanteado, meio parado na obra, meio distante, porque você tem seguido Jesus, um Jesus que nem sequer existe, ou que você segue Jesus da maneira errada? Será que na verdade, me desculpe perguntar isso, será que na verdade você não se adora? Ao invés de adorar Jesus, você adora a si mesmo, e porque Jesus não faz a tua vontade, você fica magoadinho com Ele? Será que não é bem isso que esteja acontecendo, e por isso você está possivelmente distante do Senhor, distante da igreja? Porque nós temos que adorar Jesus pelo que Ele é, pela simplicidade dEle. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, veio à terra, morreu por mim e por ti, lavou os pés dos seus discípulos. Quando Judas o entregou com um beijo. E ele, você está traindo o mestre com um beijo. Tratou o Judas como amigo. Ele sabia que Judas estava traindo ele. Mas o caráter de Judas não mudou o caráter de Jesus. E Judas precisava entregar Jesus com um beijo, porque Jesus andava como seus discípulos. Senão, os soldados podiam chegar e falar: Jesus está ali. Não, mas precisava de Judas ir lá e dar um abraço e um beijo em Jesus, para identificar que era Jesus, porque Jesus não era diferente dos seus discípulos, não. Andava com seus discípulos, comia com seus discípulos, conversava com seus discípulos. Era poderoso, era. Não tem um morto na Bíblia que atravessou o caminho de Jesus que ele não ressuscitou. Quantos enfermos ele curou? E quantos ele continua curando? E oro para que nessa noite a cura de Deus não seja simplesmente na enfermidade que possa estar acometendo o nosso país, mas que seja no seu coração também. Que seja no nosso coração. Que nós possamos entender quem é Jesus de verdade. Seguir a Cristo pelo que Ele é. Na simplicidade da adoração. Na simplicidade do culto. De chorar na presença dEle. Não ter vergonha disso. Não se envergonhar disso. Não se envergonhar de falar do amor de Jesus, do que Jesus tem feito na sua vida. Nos detalhes, Ele cuida de cada detalhe. Talvez é isso. Muitos de nós deixam de adorar o Cristo e começam a adorar as nossas próprias vontades. E nossas vontades não conseguem satisfazer aquilo que nós viemos realmente buscar aqui. Eu quero que você pense nisso. Por que você está na presença do Senhor? Por que você busca Jesus? Por que você tem buscado Cristo na sua vida? Por que você tem orado? Sabe, tem pessoas que quando estão sem emprego, e olha só a diferença daqueles que realmente querem um compromisso com Jesus. Tem pessoas que quando estão sem emprego, eles oram
Jesus, me ajuda a arrumar um emprego, porque eu não quero passar necessidade e começar a duvidar da tua presença em minha vida. Enquanto que outros falam assim: Deus, estou precisando de um emprego. Não deixe que essa situação mude a minha maneira de te ver. Não deixe que essa situação mude a maneira de te adorar. Não deixe que eu perca a intimidade contigo, mesmo nesta situação. Porque tem pessoas que, se a situação não muda, ele muda de Deus também. Como se Deus dependesse disso. Mude a sua forma de adorar o Senhor. Mas não estou falando de publicamente, não. Eu estou falando do seu interior. O seu compromisso interior com Deus. Os seus motivos. Suas verdades. Quantas vezes você já torceu o nariz ao ouvir um louvor, ou uma pregação, ou algo que não saiu do jeito que você queria num culto, como se o culto fosse para você, como se o culto fosse feito, como se um pastor fosse preparar uma pregação para dar indireta para você. É muito se achar, né? Isso aqui é para Jesus, entenda isso. Adore a Cristo, busque intimidade com Jesus. Busque conhecer a voz de Cristo, mesmo que os seus olhos estejam tapados, mesmo que você não consiga ver, mesmo na situação em que nós estamos passando, em que o mundo é gritante e que tanta gente dá opinião, tanta gente está falando, tantas notícias ruins, que você consiga fechar os olhos e ouvir a voz de Cristo. Que você consiga entender o que Jesus está falando contigo. Ei, volta! Eu morri por ti, eu estou contigo. Não perca a sua fé, mas não perca a sua fé no Cristo verdadeiro, não no Cristo que você possivelmente inventou na sua cabeça. E Ele mais tudo fará. O mais Ele fará, como a própria palavra diz em Mateus capítulo 6, olha, busque primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. É Deus falando assim, olha, cuida do que é meu, que das suas coisas quem cuida sou eu. Cuida de me buscar, cuida de me adorar, cuida de estar comigo, que de você quem cuida sou eu. Amém? Feche seus olhos aí onde você está, na sua casa. Deus, cuida de nossos corações. Que nós não sejamos enganados pelo mundo e pelos planos de Satanás. Quem prometeu certas coisas na Bíblia foi Satanás, quando tentou Jesus. Quem prometeu fama, quem prometeu dinheiro, quem prometeu milagre fácil, foi Satanás para Jesus no deserto. Nós vamos te servir apesar da circunstância, porque nós sabemos que o Senhor é bom. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Porque sabemos que o Senhor está conosco. Sabemos que o Senhor pode nos livrar de todo mal. Sabemos que o Senhor não nos deixará ser envergonhado. Deus, cuida de nossos corações para que não sejamos enganados. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado pela participação de todos vocês. Fique com Deus. Deus abençoe a todos vocês.